Oi, Elisângela, boa noite, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. A Regiane já entrou também. Oi, Cida. Oi, Fernanda. Eliane. Boa noite, pessoal. A Rê tá entrando também. Oi, Rê, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Boa Dri? noite, tudo bem, graças a Deus. E você, tá Tudo bem? bem também, graças a Deus, tudo tranquilo. Ai, que bom, né? Que gostoso. O pessoal ia entrando, né? A Vamos gente aguardar poder um pouquinho, né? começar. É, só quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Quem votou na enquete, muito obrigada. Que tema gostoso e importante, né? Isso que nós vamos abordar hoje, porque tem tudo a ver, gente. Realmente, deu 100%. Eu fiquei, assim, muito feliz que o pessoal está tendo essa consciência, né? Que as emoções têm a ver com a dor, influencia muito. É sobre isso que a Regiane vai falar hoje pra gente. É isso aí, a gente não tem ideia de como influencia realmente as nossas emoções, as nossas dores emocionais, como influencia no nossas dores físicas, né? Nas nossas dores físicas. E você, com o conhecimento, claro, de fisioterapeuta, entende muito bem disso também, né? E vai com certeza Sim, saber como auxiliar também nesse processo de autocura, né? Nesse processo de alívio dessa dor. Tanto você da dor física e eu da dor emocional. Então, essa parceria é excelente, né? A gente fala de coisas que é uma unida com a outra, né? é verdade. Eu falo pra todo mundo, a gente precisa, porque assim, não tem jeito, o corpo fala. Sim, E eu falo, além de falar, ele cobra. Então, a gente precisa tratar os dois, não adianta tratar apenas um. é A mente manda total, sabe, assim, no corpo. Então, as pessoas têm se conscientizado cada vez mais, né? Tá entrando mais gente aí que eu vi, o Luiz, a Mônica, a Fátima, a Dona Rosa. Vamos chegando, gente. Aproveita e já convida os amigos, a Sheila entrando. Vai convidando aí a galera. Oi, Aleta. Isso. Estamos entrando, gente. Tenho certeza que hoje o conhecimento vai ser muito, muito bacana, viu? A Rê tem uma experiência aí para passar para a gente. Quando eu vi a sua palestra, eu falei, eu preciso trazer ela para a telinha também. Não dá para ficar, gente, em quatro paredes apenas ali, né? Foi na igreja, foi uma palestra maravilhosa. Eu falei, as pessoas precisam ter essa informação em casa, então vamos abranger, né? é verdade. E, e é um assunto que não é muito falado, né? Apesar de estar aí na internet, eu não sei se é bem esse termo que é muito falado, mas as pessoas não têm muito conhecimento. E aí, quando você escuta, você fala: Meu Deus, eu não sabia disso, eu não tinha noção disso. E às vezes ela não procura ajuda, não procura realmente um tratamento, ou o que quer que seja, justamente por não saber que aquilo que ela está sentindo é uma questão emocional, né? São as emoções que não estão de forma equilibrada, não estão bem, por isso que ela sente todas aquelas coisas e sente no físico mesmo. E aí, às vezes, toma tantas coisas, toma remédio, faz isso, faz aquilo e acaba não resolvendo na totalidade, né? Por conta justamente de estar uma parte ali sem cuidado, né? Sem olhar, né? Então, realmente é uma live muito importante mesmo. Quem tá aqui já avisa, e eu avisei umas pessoas, ela, eu preciso avisar fulano, ciclano, de outro. Eu falei, isso aí, já avisa que é realmente muito importante. É verdade. E às vezes a gente não consegue identificar, né? Não. Gente, de onde está vindo essa minha dor? Qual é essa emoção que eu estou sentindo? Ou eu me afogo em uma emoção que para uma outra pessoa é tão claro a saída. Então a pessoa chega e centraliza o nosso pensamento. Olha, calma, para, respira e vamos começar agora, né? Porque é muito importante. Eu falo para todo mundo. A mente, ela é a nossa empresa maior. Então, É assim, verdade. se tudo der certo ali dentro, o corpo vai que vai, né? Aqui eu falo muito, tem um paciente que ainda falou assim,
olha, se você ficar nervosa, que essa é a minha primeira live, né? Falou, faz igual você fala aqui pra mim, respira. Eu falei isso, gente, porque eu falo pra todo mundo, respirar, você se reencontra, se reconecta, então respira, porque é muito importante, né? A respiração, ela faz com que a gente desacelere os nossos pensamentos, se conecte com a gente mesmo naquele momento, né? E essa é uma excelente ferramenta também para usar os momentos de dores, os momentos de crises, de ansiedade, para tantas coisas, né? É a respiração, e é isso mesmo. Ela tranquiliza, né? E diante das emoções ali bagunçadas, a gente sem saber exatamente o que fazer naquele momento, a respiração é a chave. Para, respira e toma decisão e pensa naquilo que vai fazer, né? É, desse jeito. Pro meu filho, quando a gente tá começando a ficar muito agitado, eu falo assim, ele tem 5 anos, né? Eu falo, olha, cheira a florzinha, assopra a velhinha e aí você me conta. Porque senão eu não entendo nada, vira aquela bagunça, todo mundo fica nervoso e não adianta. Aí eu já trabalho, né, respiração. Porque a gente tem que ter esse cuidado com os nossos filhos também, que são as emoções deles, que eles vêm com dores, né? Já começa a chorar porque não sabe lidar com tudo aquilo. Sim. Então é muito importante a gente também olhar ao nosso redor, né? Os filhos, o marido, todo mundo que está ao redor. É isso mesmo. E até já começando, né? Já entrou um pouco de gente, a gente já pode começar a falar mais diretamente, mas as emoções, elas são justamente isso. Nós trabalharmos as nossas emoções, a gente não aprendeu na nossa infância. Hoje, você temos esse conhecimento e nós podemos ensinar para os nossos filhos o pouco que a gente tem aprendido, o pouco que a gente consegue até lidar com as nossas emoções, a gente tem a condição de ensinar. Mas nós, lá atrás, não aprendemos. Nós não tínhamos ideia do que era lidar com o choro, o que é lidar com a dor, o que é lidar com a tristeza, com a alegria, com a raiva. E aí a gente só simplesmente sentia. E por muitas vezes a gente não podia expressar aquilo que a gente sentia. Na verdade, a gente só sentia e tinha que se calar. E aí, às vezes, era o momento da raiva, era o momento... Hoje, as nossas crianças se expressam. E aí, ainda o povo fala, não, mas é tudo mal educado. Mas a gente permite, muitas vezes, que eles chorem quando eles querem chorar, que eles fiquem nervosos. Eu falo pra minha pequenininha, pra Elisinha, de 4 anos, eu falo, você pode ficar nervosa. Você pode ficar com raiva e tá tudo bem. Você só não pode sair batendo em todo mundo. Você não pode sair jogando as coisas no chão. Então, quando você estiver com raiva, amassa a almofada, faz assim com os dentinhos, eu ensino ela e ela consegue, que é o momento dela descarregar a raiva dela, mas sem bater na irmã, sem xingar, sem falar. Mas a gente não sabia disso, né? Na primeira vez que a gente expressava uma raiva, já vinha uma chinelada não sei da onde pra gente poder aquietar a raiva. E a gente nem entra numa questão de julgamento, né, para os nossos pais, porque na verdade a gente transmite aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Aquilo que né? Que passado. A Sheila colocou a frase assim típica da nossa infância: engole o choro. Exato. Essa daí então, ela realmente engole o choro. E aí você faz o que com esse choro, né? Engolido. Você faz o e aí, que com essa raiva. E aí é onde a gente entra todo esse aprendizado hoje de trabalhar as nossas emoções de forma inteligente. Então é possível a gente sentir uma raiva, a gente pode, a gente deve sentir raiva, a gente deve sentir tristeza, porque a gente vai passar por momentos difíceis, mas a questão é como lidar com isso, como gerenciar esse momento para que a gente sinta, acolha e deixe embora. E não sinta aquela tristeza e permaneça na tristeza. Sinta aquela raiva e descarregue de forma errada. Então, a inteligência emocional, ela é eu estudo, né, sobre isso, que não é de agora, mas a gente tem mais acesso agora. Mas ela é um divisor de águas no que diz respeito a aprender a lidar com o nosso domínio próprio, aprender a lidar com o que a gente tem dentro de nós, né? Só que muitas coisas, né, assim como a gente viveu na nossa infância, a gente não aprendeu a lidar. E a gente só guardou. E a gente só engoliu. E a gente só deixou tudo aqui dentro. E aí é dessa dor, é de todo esse acúmulo de coisas de dentro de nós que aí vem realmente a questão das dores físicas. Porque ela não foi colocada para fora. Então, de alguma forma, ela vai colocar. Como você mesmo disse, a boca não fala, o corpo fala. Fala e cobra, né?
Bom, eu vou te apresentar um pouquinho, já entrou algumas pessoas, tá? Gente, essa é a Regiane Sena, ela é terapeuta. Então, se você não está seguindo ela, por favor, sigam regianesena.terapeuta. Ela tem um projeto que ela é embaixadora, certo, Rê? Sim, Chama isso As mesmo. Leoas. E ela também é artesã. E você é especialista em mulheres, né? Sim, eu sou terapeuta especialista em mulheres, eu trabalho especificamente com mulheres. A minha formação é pelo Instituto Motiva de Minas Gerais. Sou terapeuta integrativa, que é diferente da psicóloga, mas por uma questão de método mesmo, de aplicação de método. Então, o método que eu trabalho chama TPM, que é terapia especializada para mulheres, apesar do nome ser TPM, a gente correr dela, mas ela é TPM. Mas é um método muito, muito maravilhoso, um método que realmente trabalha as nossas emoções através das sessões, trabalha a ressignificação da dor, a expressão de toda essa dor que a gente carrega muitas vezes por anos, né? Então eu trabalho isso durante as sessões com essas mulheres e trazendo também a consciência, né? Trazendo a importância de ser mulher. Nós vivemos numa realidade durante muitos anos, hoje um pouco menos, mas do qual a mulher não era reconhecida em nenhum momento. A mulher não tinha reconhecimento em nada. Então a gente vivia numa questão de simplesmente negar o nosso feminino. A gente negava em ser mulher. A gente só cresceu ouvindo, nossa, por que que eu nasci mulher? Eu devia ter nascido homem. Homem sofre menos. Porque mulher vive atrás do fogão. Porque mulher nasceu para sofrer. Para que que a gente menstrua? Isso é horrível. E tudo isso faz com que a gente vá colocando o nosso feminino, né? Repelindo o nosso feminino. E a gente não acolhe a mulher que nós somos, não valorizamos, não entendemos a proporção dessa responsabilidade, desse amor que Deus teve pela nossa vida de nos fazer nascer mulher, né? Nós somos as únicas geradoras. Só nós Sim. geramos. O primeiro acolhimento, o primeiro amor vem da mulher. Então, assim, durante as sessões a gente trabalha muito isso também. E trabalha principalmente todo o processo da vida, né? A criança, a adolescente, a jovem. Então, a gente vai trabalhando a cada sessão uma fase da nossa vida. E como as Leoas, né? Que eu sou embaixadora do projeto As Leoas também. O projeto As Leoas é um projeto muito lindo, do qual eu vou até algum lugar, uma leoa, né? Uma de nós vamos até um lugar, seja uma igreja, seja uma empresa, seja uma instituição. E lá nós entregamos alguma coisa, assim como na igreja, né? Que você assistiu. Eu entreguei sobre a palestra sobre inteligência emocional na vida da mulher. E aí, aquelas mulheres que vão receber aquela palestra de forma gratuita, elas trazem alguma coisa para eu entregar para uma mulher em vulnerabilidade. Então, nós colocamos como objetivo trazer os absorventes. Então, todas elas se reúnem, traz os absorventes, e aí eu entrego para uma instituição também mulheres que passam por vulnerabilidade, às vezes agressão física, entre tantas outras coisas. Então, a gente tem leoas aí pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil também. Já tem leoas em até, acho que 4 países tem leoas. E aí nós trabalhamos nesse projeto e realmente como uma forma de, a frase que a gente costuma usar, né? Unidas por elas, né? Porque nós estamos todas unidas para ajudar outras mulheres também. E sou artesã, como você disse, na verdade o meu propósito começou lá atrás, como professora de artesanato. Hoje é um artesanato mais terapêutico, é diferenciado, mas eu ainda tenho algumas turmas do qual eu dou aula de artesanato, porque é terapia também, né? Então, eu comecei com artesanato e aí fui trabalhando com outras coisas até chegar como terapeuta mesmo. Certo, que gostoso, né? Gente, muito importante esse projeto. Então, assim, se você sentir no coração, depois de estar abençoando, só entrar em contato com a Rê, que vocês combinam aí, né, Rê? Isso A forma de incluir. Né? aí. Afinal, nós não somos inimigas, né? Que o povo gosta de pregar isso. Ah, mulher compete. Não, nós temos que ser amigas, gente. Totalmente, né? A gente, eu costumo falar das leoas, né? Por que das leoas, né? As leoas, elas, quando elas combinam entre elas, é um negócio tão incrível, mas elas combinam entre elas para elas engravidarem juntas. Para que quando os bebês nasçam, uma possa sair para caça e a outra possa ficar cuidando para amamentar. Então, ela já tem essa parceria entre elas, entre os animais. Então, quando ela sai à caça, ela que busca o alimento. Quando ela volta para casa, ela divide o alimento e o primeiro a comer o alimento é o leão.
porque é ele quem está fazendo o trabalho mais pesado de fazer toda a guarda ali, toda a proteção deles. Então, ela tem um ensino, ao mesmo tempo que ela é feroz, que ela é forte, que ela é guerreira, que ela sai para caça, ela também sabe voltar, acolher os filhotes, proteger os filhotes, ser carinhosa. Então, por isso que a gente tem esse nome no projeto, né, das leoas, por conta justamente desse equilíbrio. Nós, mulheres, no nosso feminino, a gente tem tudo aquilo que realmente na força, na determinação, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, sim. Nós conseguimos fazer tantas coisas, mas nós também temos o acolhimento, nós também temos o amor, nós também temos a sensibilidade, nós temos aquele tal do sexto sentido que você fala, nossa, isso não tá legal. É algo que Deus colocou pra gente também. Então a leoa, ela traz esse equilíbrio, né, pra gente. Por isso que tem esse nome mesmo. Ah, que bacana, né? Verdade. É assim, total a mulher que você descreveu, né? A leoa Sim. realmente é a mulher não só brasileira, mas eu creio que do mundo inteiro, gente. Nós somos realmente isso. Força, garra, determinação, né? Amor e também fragilidade. Não Sim. adianta, nós somos, né? Nós temos a nossa fragilidade, como que é gostoso, né? Só que é gostoso cuidar e permitir ser cuidada. Não tenham vergonha, gente. Para de querer competir aí. Século XXI veio com a força feminina, então não depende de ninguém. Não. Permita ser cuidada, porque é muito gostoso, né? Sabe, Adri, que é uma força feminina, até vamos dizer engraçado, para não dizer outro termo, mas é algo que elas querem, esse empoderamento errado, né? Quer ser tão parecido com os homens, ter toda essa possibilidade, todas essas coisas, mas são mulheres que ficam doentes, porque nós não nascemos para isso. Sim. Nós não nascemos para tomar o lugar de ninguém, nós não nascemos para ser homens. Nós nascemos para ter a nossa essência mesmo, daquilo que nós somos como mulher. E quando a gente muda esse papel, quando a gente toma uma outra proporção, né, nesse papel, um outro caminho, a gente acaba ficando sobrecarregada. E aí essa sobrecarga, a gente não consegue lidar com tudo. A gente não consegue lidar com as emoções, a gente não consegue lidar com a rotina, a gente não consegue lidar com a demanda. E aí as nossas emoções se perdem. As nossas emoções, Sim. A gente não sabe como agir diante das situações, a gente não sabe como conduzir as nossas emoções diante daquilo ali. E aí entra antidepressivo, entra crise de ansiedade, a depressão, tantas outras coisas que entra as dores emocionais, porque ela está vivendo num lugar que não é dela. Ela está vivendo numa posição que não é dela, né? Querendo viver algo que não é para ela. Então, é importante olhar para isso, olhar para aquilo que está pesando, né? Para aquilo que não é, o lugar que você está realmente é esse o lugar ideal. É isso que é bom para você como mulher, é isso que tem te feito bem, que tem trazido paz ao seu coração, todas essas coisas, né? É verdade. E eu falo muito aqui, né? Eu falo assim, gente, se tá sobrecarregada, para um pouquinho e vê o que não é seu. Porque às vezes a gente quer pegar tudo, né? Ah, o filho tá sentindo uma dor, vou pegar. O marido tá passando por onde eu... A gente quer pegar tudo. Só que assim, não é desse jeito. Você não vai ser a Mulher Maravilha, você não vai ser forte porque você tá pegando tudo de todo mundo. As pessoas precisam carregar, cada um carrega a sua cruz. Eu brinco com eles ainda e falo, né? Jesus já deixou a lição de casa muito bem preparada. Cada um carrega a sua cruz, porque senão você vai ficar cansado e você não vai dar conta. E tá tudo bem, se não der conta, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. As pessoas não podem julgar porque eu consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo e você só tá dando conta de 2. Tá tudo bem. Eu tô feliz. Isso que importa. As pessoas têm que parar de querer olhar pro outro, né, e querer ser como o outro, competir. Porque você já tem uma pessoa para competir que é você mesma. Né? Que eu brinco aqui, tem que matar o seu leão, porque a sua dor às vezes começa na cabeça. Você coloca assim, eu não vou conseguir, e aí você começa a gerar uma tensão daqui, essa dor emocional vai gerar uma tensão muscular e vai gerar um problema, então você já tem que lutar contra você mesmo, todo dia. Não é verdade? É isso mesmo. E justamente... e essa questão de não pedir ajuda, né, Dri? Você achar que você tem que dar conta de tudo e sozinha e sem pedir ajuda, isso é algo que realmente a gente viveu desde a nossa infância. As nossas mães eram assim, pelo menos a minha. E era assim, a grande maioria. Não, tem que dar conta, tem que fazer, tem que dar conta, tem que fazer.
E a gente não precisa dar conta de tudo. Nós, como você disse, a gente não é a Mulher Maravilha. A gente tem que ter, sim, as nossas fragilidades. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. E se a gente tenta fazer o inverso disso, a gente não aguenta. Então, quando a gente fala, não é ruim você pedir ajuda. Pelo contrário, né? Você não é fraca pedindo ajuda. Você é forte quando você pede ajuda. Porque para aquelas que têm dificuldade de pedir ajuda, é muito. Já é uma Quando você vitória, né? passa daquele nível, você se torna mais forte ainda e não mais fraca, porque você conseguiu pedir ajuda. E aí a gente, quando não se pede ajuda, a gente acaba embolando, como eu disse. São tantas coisas que vão acontecendo e você acredita que você tem que dar conta. Sabe que eu atendo alguns casos, né, no consultório, e a maioria são de mulheres que não se colocaram em nenhum momento para cuidar delas, para olhar para elas. Cuida de tudo e de todos, menos delas. E aí entra uma questão de falta de amor próprio, porque vamos pensar na palavra, né? Jesus diz para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Se a gente não ama a gente, se a gente não prioriza o cuidado com a gente, como é que a gente vai amar o outro? Entra numa questão que a gente não consegue, a gente não vai conseguir, porque você não vai conseguir dar o seu melhor se você realmente não estiver bem. Se você não estiver bem, Sim. aí a gente fala, não, eu vou cuidar do meu marido, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou trabalhar, eu vou ser empreendedora, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser... E você? E você? Qual o momento que a gente para, olha no espelho e fala, como eu estou? Como está aqui dentro de mim hoje? O que eu estou sentindo hoje? E aí a gente se pega nessa questão da rotina, né? De deixa a vida me levar. Então você vai vivendo, você vai vivendo, você vai vivendo, você vai vivendo. E eu costumo dizer que a dor, ela é um aviso, ela é um alerta. A dor, ela não, a gente não devia nem olhar para ela como algo ruim, porque a dor, a primeira dor, a dor que vem, ela é um alerta. Vamos imaginar uma dor de cabeça. Quando vem uma dor de cabeça, a gente pode tomar um analgésico e aí passar a dor de cabeça, ou você falar, por que eu tô com essa dor de cabeça? É alguma coisa no Sim. fígado? Ou eu tô muito estressado, eu tô muito cansado, eu tô... Você tem um motivo para aquela dor de cabeça estar lá, ela não aparece do nada. Mas você pode também ficar tomando analgésico, e analgésico, e analgésico, e analgésico, e só encobrindo ela até que em algum momento ela vai estourar. E funciona da mesma forma com a nossa dor, com a questão emocional. Ah, um dia você acorda triste. Aí você passa uma semana que você não quer falar com ninguém. Aí na outra você dorme mais do que tudo. Você não quer levantar para ir trabalhar. Ah, mas tá tudo bem. Aí na outra, e assim vai. Aí você vai, ah, não, mas vai passar. Ah, mas vai passar, mas vai passar. E aí quando aparece, vem as dores físicas, principalmente essa dor pescoço. Você pode me dizer se eu tô errado. Pescoço e Sim. ombro e as costas é tensão total. É tensão total. É estresse, é acúmulo de coisas, é acúmulo de funções, é um peso que não é nosso. Que não é nosso. E aí a gente não olha para essa dor porque a gente prefere tomar um analgésico. Aí vai lá e toma um Dorflex para passar a dor das costas. Mas a questão não é essa. A questão tá muito mais lá dentro, né? Tá ligada a essa dor realmente da emocional ou a esse peso que a gente está carregando de anos, porque não é um peso de agora. Não é um peso de agora. Às vezes a gente olha para uma depressão, para uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade hoje, e a gente pensa que é um problema de hoje. Ah, eu tô com crise de ansiedade porque eu tô com um problema financeiro. Mas não é só de hoje. Na verdade, isso começou desde lá de trás, desde a sua infância, porque tudo isso fica gravado aqui, ó. Todas as nossas memórias estão aqui. Então, aquilo tudo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e uma hora, uma gota d'água, pronto. Estoura tudo, né? Estoura tudo. E então, assim, durante as sessões, durante os meus atendimentos, a gente trabalha muito essa questão do corpo. Aonde essa emoção, aonde isso que você está sentindo representa no seu corpo. E é automático. Ah, é um peso nas costas. Ai, dá um nó na garganta. Ai, dói meu corpo físico, dói meu peito, dói. Porque o nosso corpo reflete o nosso interior. Sim. O nosso interior. Então,
é algo que a gente precisa olhar para as nossas emoções, precisa cuidar do nosso emocional, porque ele diz exatamente, o nosso corpo diz como está realmente as nossas emoções. Eu tenho uma paciente, uma cliente que ela já tinha programado comigo de fazer a terapia, muito resistente, porque ela não queria, eu também não insistia, inclusive é uma das minhas alunas do artesanato, né? E ela nunca, eu sempre comento sobre o que é, como é, porque a gente acaba, sai, né? Porque a gente tá cheio, então a gente vai falando. E aí ela se identificava, mas ela falava que, eu não preciso, mas vivia com dores em todo o corpo, em todo o corpo. Ela não ia às vezes para aula porque os dedos entortavam, a mão inchava, era dor no corpo inteiro, cabeças, costas, tudo. E aí ela marcou, ela falou, eu vou marcar uma sessão com você, eu vou ver pra gente conversar, pra eu entender e tudo, ok. Quando foi na semana seguinte, ela foi no médico, ela já tinha feito vários exames pra identificar se era fibromialgia, porque a dor era constante. E aí ela foi no médico na semana seguinte, que ela tinha marcado comigo, a gente não deu pra gente se reunir, ela falou, então fica pra próxima, que eu vou no médico, enfim. E aí ela foi no médico, quando chegou lá, o médico falou, olha, apertou alguns pontos dela, no corpo dela, e disse pra ela, realmente os seus exames estão tudo ok, mas como não tem um resultado nos exames, porque quando tem alguma outra coisa, dá nos exames, como não tem, e você sente dores nesses pontos, você tem fibromialgia mesmo. Esse é o seu diagnóstico. Ela, doutora, então eu vou tomar o quê? Ele falou, então, eu vou te dizer uma coisa, um médico, que eles não costumam muito fazer isso, né? Um médico disse pra ela, vou te dizer uma coisa, você sabe como que você vai conseguir amenizar a sua dor ou até curar a sua dor? Aí ela falou, não. Ele falou, a fibromialgia, ela tá aqui e aqui. Qual é a caixinha que você tem que colocar pra fora? Qual é o perdão que você não liberou até hoje? Isso que o médico começou a falar assim. Ela falou, eu parei na cadeira e fiquei assim, paralisada, sem conseguir falar nada pra ele. E ele falou, o que você tem que colocar pra fora e você não colocou até hoje? O que você guarda aí dentro que faz refletir toda essa dor no seu corpo? E aí ela falou, olha, eu segurei pra não chorar na frente do médico, porque eu já tava com vontade de chorar já na frente dele. E aí ela falou, foi mais uma confirmação de realmente do que eu preciso, né? E hoje, na sessão de hoje, ela guardou muita raiva dentro dela. Muita raiva, muita raiva. E a raiva, o que ela faz? Ela te tensiona. Quando você está com raiva, você fica tensa, as costas, tudo. E era justamente as dores dela. Então ela falou, meu Deus, como isso faz sentido. São coisas que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos, 8 anos, 9 anos. E hoje eu com 60 e poucos anos e ainda isso reflete no meu corpo até hoje. E aí ela ficou impressionada de um médico falar sobre isso, né? E você mesmo você pode dizer agora que realmente isso é uma realidade, né? Até porque você lida com as dores físicas aí, né? Muito. E assim, todos os meus pacientes, tem paciente aqui, eu falo para todos, você faz terapia? Você está precisando de conversar com um psicólogo, vai para terapia, precisa fazer terapia. Eu fiz terapia já, eu passei por um processo bem difícil na minha vida. E que entra justamente o que você falou. Eu perdi um irmão assassinado, ele foi trabalhar, e aí ele, infelizmente, não voltou. E eu fiquei com tanta raiva naquele momento da pessoa que tinha feito aquilo, que eu falava assim, gente, por quê? Não tem sentido nenhum. E eu fiquei com uma raiva enorme. Só que aí o que aconteceu? É aquela famosa frase, né? Você quer que o outro morra tomando o veneno. Eu tava me envenenando sem perceber. Eu fiquei 3 meses tendo febre emocional. Desenvolvi depressão, síndrome do pânico. Até que um dia eu falei, não é normal mais. Eu tô enxergando todo mundo me matando, todo mundo me perseguindo. Eu vou atrás de socorro. E fui fazer terapia. E aí eu percebi que eu precisava me libertar. Liberando perdão. Foi difícil? Muito difícil. Muito difícil. Mas eu consegui. E quando eu consegui liberar esse perdão, que eu entendi, falei assim, gente, eu tô mais leve. Eu agora consigo, sabe, seguir a minha vida. E a partir daquele dia, tudo passou a ter um significado diferente. Sim. Então, eu já não tinha mais medo de sair, de falar com as pessoas. O meu corpo já não doía mais. Eu não queria mais ficar só deitada. Porque a depressão também, ela é ruim para quem está convivendo com a pessoa depressiva. Sim.
como para a pessoa que está vivendo esse processo, porque tudo que eu queria era ser eu e não conseguia, sabe? Eu não conversava com ninguém. E nessa época eu conheci meu esposo logo depois, e eu falo assim, que foi muito amor, que ele me amava demais, que ele me ama, né, até hoje, porque eu falava pra ele, você matou meu irmão e agora você tá aqui e vai matar a gente, né? Pra você ver o nível de doente que eu estava, porque naquele momento eu era uma pessoa doente. E eu tive que me libertar, sabe? Eu tive o apoio dele, tive o apoio da minha família, só que eu precisei de ir até um profissional. E a partir do momento que eu consegui libertar a minha mente, eu consegui libertar o meu corpo. Então, procura. Se você tem vergonha, gente, não fique com vergonha. É melhor você procurar uma ajuda e ser liberto do que você sofrer, igual você falou, né? A paciente hoje tem 60 anos, sofreu uma vida inteira. E com certeza hoje ela é uma pessoa muito mais leve. Então Sim, isso é muito importante, né? sim. É o autocuidado pra gente, é parar, igual você falou, né? É parar e falar, eu tenho importância. Então o que eu vou fazer por mim hoje? Porque a gente tem que pensar hoje, né? Não tem que pensar no amanhã, no depois, é no agora. O que eu posso fazer por mim agora? Sim. Gente, opa, saiu aqui. É, Se voltou. você tem um problema de pressão o tempo todo, a sua pressão não abaixa com remédio, procura a causa. Investiga, porque também tem algum probleminha emocional. Não estou Sim. falando aqui que não tenha um problema cardíaco, não. Mas os problemas emocionais geram doenças. Então é muito importante, né, cuidar das emoções. É isso que nós estamos tentando passar aqui, né, Rê, para as É, pessoas. exatamente. Como você disse, não são todos os casos. Existem casos, sim, patológicos relacionados a... E é tudo, alimentação, enfim, tantas coisas, né? Mas eu tenho uma amiga que, inclusive, ela é psicóloga e eu a conheci durante um processo de divórcio, de separação, e que ela era, assim, muito, 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 muito doente emocionalmente, muita raiva, muita falta de perdão, muito tudo que ela viveu na vida dela. E ela não conseguia perdoar o ex-marido por conta de uma traição, por conta do que ele havia feito com ela, ele deixou ela sem nada, e ela não conseguia perdoar, ela não conseguia perdoar. E aí ela, depois de 2, 3 anos mais ou menos que ela estava vivendo com esse fardo, né, com esse veneno, como você mesmo disse, ela desenvolveu um câncer de mama. E ela falava pra mim, eu lembro que quando ela falou pra mim o diagnóstico, eu falei, eu não acredito, ela já sofreu tanto, 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 e mais isso agora. E ela falou pra mim, Rê, eu sei por que que eu tô com essa doença. Porque eu guardei muita coisa dentro de mim. Eu guardei muita raiva, eu guardei muita mágoa, eu guardei tudo isso aqui dentro, eu não consegui liberar isso, então eu sei que o meu corpo tá gritando por isso. E aí ela, graças a Deus, ela conseguiu passar pelo processo. Ela tá curada, mas muito mais, como ela diz, muito mais que curada fisicamente, ela tá emocionalmente. Porque ela compreendeu o que ela precisava fazer, o que precisava acontecer, quem ela precisava libertar, né? Liberar da vida dela para que ela pudesse realmente sair daquela situação de dor emocional. De dor emocional. Então, quando a gente não coloca para fora aquilo que está guardado dentro da gente, a dor, ela vem, a dor física vem, não tem como. A fibromialgia mesmo é uma das dores que é totalmente direcionada e ligada ao emocional. É aquilo que você guardou, é aquilo que você não expressou. Eu costumo falar para minhas pacientes assim, quando você ficava com raiva de alguma situação da mãe, de alguma situação do pai, você podia falar? Não, não podia. Às vezes você apanhava porque o irmão fez alguma coisa errada, e aí você apanhava também porque o irmão fez. Você podia falar, não fui eu. Não, não podia. E aí o que você fazia com tudo isso? O que você fez com toda aquela raiva? O que você fez com aquela tristeza, com aquela rejeição? A gente trabalha durante as nossas sessões com 5 feridas, que é a identificação dessas feridas, né? Que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Que são feridas que nascem, que podem surgir durante a nossa infância. E às vezes de uma coisa boba, boba assim, né? Ao nosso ver, né? Por exemplo, nasceu um bebê e o irmãozinho mais velho se sentiu abandonado porque a mãe tinha que amamentar o bebê mais novo. É lógico, a mãe tem que amamentar o bebê mais novo, ok. E aí você adulta, você fala, não, tudo bem. A minha mãe realmente precisava amamentar meu irmão.
Mas o que aquela criança de 3 anos, 4 anos sentiu? Ela não tinha essa consciência de que a mãe precisava dar mamar, ela só se sentia abandonada. E aí ela vive uma vida com essa dor, com essa ferida do abandono, gritando dentro dela. E aí tem vários sintomas, várias características por conta dessa ferida. E aí a própria vida vai fazendo com que essa ferida só vai intensificando essa dor. Só vai intensificando essa dor cada vez mais. Então, se é uma ferida da rejeição, por exemplo, às vezes uma gestação que não foi desejada. Ali no próprio ventre, a mamãe já transfere aquilo para o bebê. O bebê já nasce com essa ferida, ele já nasce se sentindo rejeitado. E aí, durante a vida, as coisas só vão intensificando e aquela ferida vai ficando cada vez mais aberta, cada vez mais aberta. Só que chega uma questão, Dri, que a pessoa que tem a ferida, é tão normal para ela conviver com aquela dor que ela nem percebe que ela está vivendo numa vida de dor, numa vida de máscara, de proteção. Porque a gente precisou desenvolver essa máscara para que ela não sentisse a dor. Então você cria uma máscara da rígida, daquela que é grossa, daquela que briga com todo mundo, daquela que fala o que pensa, daquela... Você cria uma máscara porque se você for mais acessível, vão te machucar de novo. E aí você deixa de viver a sua essência. E aí viver com uma máscara, viver quem você não é, não tem como o seu corpo não sentir. E aí você carrega esse peso, carrega esse fardo que não é seu. Então o corpo vai sentir. Vai sentir e vai gritar por isso. Quando eu comecei a fazer Pilates, eu faço Pilates, mas eu não sabia que a Adri fazia Pilates, viu, gente? Então eu faço num outro lugar. Mas quando eu cheguei lá... não sabia. Mas quando eu cheguei lá, ela falou pra mim assim, a fisioterapeuta, você veio pelo amor ou pela dor? Eu falei, eu vim pela dor. Ela, a maioria vem pela dor. E realmente, a gente só procura ajuda quando a gente já não tá aguentando mais de dor, né? É desse jeito, né? Gente, é assim, a gente precisa tratar e principalmente buscar a empatia, entender o outro tá fazendo aquilo comigo, mas não é porque ele quer. Tem uma justificativa, né? Então, se me tratou mal, será que eu posso tratar aquela pessoa bem? Porque talvez foi o que você falou. A pessoa não percebe que ela se tornou alguém daquele jeito. Exatamente. Sabe? Se tornou uma pessoa dura, né? Que colocou mesmo essa armadura para não ser machucada novamente. E ela não consegue, às vezes, perceber, ou tem ainda vergonha, um receio pela criação. A minha família veio de uma família de roça, né? Então, a minha mãe foi criada na roça. Imagina, a minha mãe hoje tem 60 anos. A minha avó, era impossível pedir ajuda. A minha mãe foi criada dessa forma. O meu pai, então, né, por ser homem, era muito diferente. Então, sendo mulher ou sendo homem, gente, peça ajuda. E não tenha vergonha de chegar com o filho de vocês, sentar e conversar, sabe? Filho, por que você está sentindo isso? E tentar entender, porque quando a criança está chorando, você não tem que falar para a criança assim, para de birra. Não, por que ela está chorando, né? A gente não pode deixar a criança de lado, que eu fico vendo assim, eu falo, gente, se um adulto está chorando, todo mundo se preocupa, ai, por que você está chorando? Quer consolar, quer ajudar? E uma criança quer dar as costas. Não é a forma da criança estar extravasando. Se a criança está fazendo aquilo, alguma coisa tem. Então vamos conversar, vamos ter paciência, né? Cheira a florzinha, sopra a velhinha quantas vezes forem possíveis e tenta, sabe, se reconectar e ajudar. Né? A gente tem que ter principalmente esse amor e esse olhar dentro da nossa casa. Sim. Que eu falo, o mundo seria muito mais fácil se todo mundo fizesse terapia e olhasse primeiro para dentro de si. Opa, tem alguma coisinha aqui que não tá legal. E chegar e mexer, porque vai doer muito. As nossas dores, né, igual a fibromialgia, quando vem um paciente aqui que não acredita ainda que as dores emocionais se tornam dores físicas, eu falo, sabe o que acontece? Tem uma dorzinha aí dentro que você sabe, mas você não quer mexer. Enquanto você não mexer, porque vai doer essa ferida, você não vai sarar. Então, vamos mexer para sarar? Porque faz todo sentido. E é o que a gente precisa, né? Sim. Sarar essas dores emocionais para libertar o nosso físico. E aí, depois que você estiver liberta, gente, dança. Eu falo direto aqui pro pessoal, sabe dançar? Eu danço igual uma vassoura.
Mas aí o que eu faço? Eu coloco uma música, fecho os olhos e começo a me movimentar. E vou ficando mais leve, vou ficando mais alegre, porque é a emoção do momento. Então a gente tem que ter essa leveza da vida, não é verdade? Sim, sim. Temos que ter realmente essa leveza e se permitir viver essa leveza, né? Não querer viver realmente naquela dor. E aí, por mais às vezes que a pessoa fale, a gente fala, eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais viver assim, mas acaba se tornando tão normal que você não vê a possibilidade de sair daquele lugar. Eu atendo uma outra paciente, hoje eu até atendi, acho que ela está até aqui na live. E ela tinha crise de ansiedade desde os 8, 9 anos, 6 anos de idade. Crise de ansiedade fortíssima. E era por conta de todas essas coisas que ela viveu desde a infância dela. Ela passou por muitas situações durante a infância dela. E hoje, depois de ter passado pelo processo, de ter feito as sessões, né? Quando começou, eu falo, nossa, você é uma outra pessoa desde a primeira, e eu faço online com ela. Ela é de Guarulhos. Eu falo pra ela, você é uma outra pessoa. Na primeira sessão você era uma pessoa, hoje você é outro. O rosto, a fisionomia é tudo diferente, porque ela pôde colocar pra fora aquilo que estava guardado. Ela pôde expressar, ela pôde perdoar. Ela entendeu. Porque às vezes a gente fala perdoar, é tão difícil, né? Mas quando a gente se coloca realmente no lugar do outro, a gente se coloca no lugar da outra pessoa, até mesmo que fez aquilo. Eu falo muito dessa questão de julgamento, Adri. Eu falo que eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu compreendi isso. Porque eu entendo que cada um de nós tem uma história. Não tem como eu olhar para a Adriana e falar, nossa, a Adriana é isso, porque a Adriana é isso, que a Adriana é aquilo, que a Adriana só vive de cara feia. Eu não conheço a história da Adriana. Eu não sei o que a Adriana Sim. viveu, eu não sei quais foram as dores dela. E ok, hoje você teve a possibilidade de passar por uma terapia, a melhorar, a desenvolver, enfim, e quem não tem essa possibilidade? E quem não conhece? E aí a pessoa vive na dor. E aí o que a gente faz, ao invés da gente acolher, da gente ajudar, a gente ataca, a gente aponta, a gente julga. E aí, ao invés da gente se unir, principalmente como mulheres, né? Ao invés da gente se unir, não. A gente, pelo contrário, é aí que a gente deixa de lado mesmo e não quer nem olhar na cara. Eu atendi não. Quando eu dava aula de artesanato, e aí foi uma aluna fazer uma aula e ela era muito fechada, muito fechada, muito fechada, era grossa para falar. E aí a menina que trabalhava comigo falou: Meu Deus, tomara que ela nunca mais volte para essa aula. Tomara que ela não venha mais, porque ela era muito assim, deixava um clima ruim, sabe, na aula, que era uma coisa gostosa, mas ela conseguia deixar um clima ruim. E aí, naquela época ainda, muitos anos atrás, eu nem entendia muito sobre essas questões terapêuticas, mas aí eu falei para ela, deve ter alguma coisa nessa moça, porque ela não, ela era nova, ela tinha 30 e poucos anos, mas alguma coisa tem. Aí ela voltou numa outra aula, e aí conversa vai, conversa vem, ela falou que ela já tinha sofrido, ela já tinha feito 5 fertilizações, as 5 fertilizações ela perdeu, e ela tinha tido mais 3 ou 4 abortos, e ela não conseguia engravidar. O que aquela mulher tinha dentro dela para entregar? Amargura, dor, tristeza, era só isso que ela podia entregar. Ela não tinha outra coisa para entregar. E aí ela não tinha quem acolhesse, pelo contrário, só julgavam, só excluíam, só deixavam de lado. E ela com aquela dor, com aquela dor. Então hoje eu olho para qualquer pessoa, eu não consigo mais olhar. Lógico que a gente é falha, às vezes a gente erra, mas eu procuro sempre olhar uma outra percepção. Por que ela fez isso? Por que ela agiu assim? Por que ela fez dessa forma? Tem um porquê, tem um porquê. Isso reflete nos nossos pais, reflete naqueles que nos feriram, seja o professor, seja o pai, seja a mãe, seja qualquer um. Ele tem uma história. Se você já foi uma criança ferida um dia, ele também. Se você transfere para os seus filhos de forma errada, eles também podem ter transferido de forma errada, porque foi o que eles aprenderam. Então, tudo isso vai fazendo a gente olhar de uma outra forma e acolher ao invés de julgar. Ajudar ao invés de apontar. Realmente faz a gente ter um olhar muito mais sensível, né? E disposto para poder ajudar. E aí, quando a gente junta essa questão de dores físicas, dores emocionais, e isso é algo que a gente precisa realmente estar atento em todo o tempo e não deixar passar. Não deixar passar nenhuma dessas dores. Porque a gente precisa. Eu falo que eu já sei, eu já me conheço. Quando eu começo a travar meus ombros e pescoço, eu falo, ih, já não tô bem. Calma que eu tenho que me voltar, regredir, sentar, parar, respirar.
para poder realmente me sintonizar de novo, tirar aquele peso, dar aquele alívio, respirar, porque é muito importante para eu conseguir centrar e ir para onde realmente a gente tem que ir, porque o dia a dia vai acontecer. Os problemas vão chegar. A questão é como nós vamos lidar com aqueles problemas, né? É como a gente realmente vai agir diante daquilo. A gente vai só sugar tudo aquilo para dentro de nós, se tornar um fardo, um peso, ou se a gente realmente vai conseguir ir de forma mais leve, né? Eu costumo dizer, a frase que eu sempre uso é que é possível ter uma vida mais leve. É possível. Quando a gente olha de uma forma diferente, quando a gente acolhe a nossa história, aceita a nossa história, é possível ter uma vida mais leve. Ressignifica as nossas dores, a gente consegue. A gente consegue ter menos dor física e menos dores Sim. emocionais. Sim, é verdade. E também não culpar, né? Por exemplo, hoje eu sofro, a minha mãe é culpada, o meu pai é culpado. Gente, qual foi a história deles? Sabe? E será que tinha o discernimento de ter agido de uma forma diferente? Às vezes até a maturidade, né? Ninguém erra porque quer. Essa é uma grande verdade. Então, assim, parar e pensar, opa, se eles erraram, então hoje eu já sei o que eu não devo fazer. Porque me machucou, eu não quero que outras pessoas sejam machucadas. Então, parar um pouquinho e pensar, aquilo que fizeram para mim, acabou. Eu deixo lá atrás, no meu passado, escrevo uma vida nova. Então, daqui para frente, eu já sei o que eu não devo fazer. E vou procurar o que eu devo fazer, né? Sim. Para se tornar uma pessoa emocionalmente melhor, mais forte. Tentar buscar esse equilíbrio que eu falo. A vida, ela não é ruim. O mundo não é ruim. Não existe só aquelas coisas que passam nos jornais, que, nossa, tá todo mundo acabado. Não, existe muita gente boa. Existe muita gente que tá aí querendo ajudar e fazer o melhor. E eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, eu quero morrer. E 5 minutos depois falou assim, você tem uma oportunidade de ir agora para uma viagem. Na hora a pessoa se anima, tá cheia de vida, cheia de sonhos. Vamos viajar, vamos planejar tudo. A mala, se brincar, tá pronta, né? A viagem daqui a uma semana e a mala vai estar pronta hoje. Então, para você ver que todo mundo quer ser feliz. A verdade é essa. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer estar livre, principalmente nas emoções. E quer viver a plenitude, né? Sim. Sim, é verdade, é isso mesmo. E eu gosto muito de falar também, né, como eu trato especificamente com mulheres, essa questão das nossas emoções também, elas oscilam muito o mês todo. E a gente não olha, quando eu disse que a gente não olha para essa questão de ser mulher, né, que a gente prefere deixar de lado. Nossa, menstruação é horrível, essa questão de TPM é horrível, e a gente só olha para isso de uma forma tão negativa, né? E eu costumo dizer que Deus não faz nada errado. Se ele deixou para a gente viver isso, se nós precisamos menstruar todos os meses, se nós precisamos ter essas fases que nós temos, é porque tem uma importância. E realmente tem. E eu trato muito sobre isso, a diferença, né, de terapeuta especialista em mulheres é justamente isso, porque eu trato com essa questão durante as sessões. Dependendo da fase que você está, do período que você está, da sua ciclicidade, que é a fase pré-menstrual, fase menstrual, a fase pré-ovulatória e a fase ovulatória. Essas 4 fases, a gente costuma dizer que 2 delas é você olhar para dentro e as outras 2 é você olhar para fora. Então, as 2 de dentro é a fase que a gente está naquela TPM, que a gente não quer ver ninguém, que a gente quer, na verdade, matar alguém. E a fase da menstruação mesmo, que é uma fase que a gente está mais sensível, que a gente está mais emotiva. E aí tem as outras 2 fases, a pré-ovulatória e a ovulatória, que se mandar você ir na China a pé, você tá indo, porque você dá pau para toda a obra. Então a gente vive nesse ciclo, nós somos mulheres de fases. E aí como é que fica a questão da inteligência emocional para viver numa linearidade? Nós não vivemos, não tem como. Porque se tem uma oscilação, não tem, se tem uma oscilação de hormônio todos os dias, que é o que acontece com a gente, que é mulher, vai ter uma oscilação todos os dias de emoção e todos os dias de comportamento. Nós vamos oscilar. Então tem dia que a gente tá, nossa, eu vou pro Pilates e não falto mais, nunca mais. Chega na semana que você tá menstruando, você fala, eu não quero ir hoje. Aí você já fala, tá vendo, eu não consigo, porque eu começo uma coisa e não termino. Porque aí você já começa a se martirizar diante daquilo, mas é uma fase que é precisa passar. É uma fase que realmente
você ficar quietinha, de você se acolher, de você se compreender. Então, existe todo esse movimento. E aí a gente prefere, eu falo por mim, nossa, quantas vezes tinha que algum passeio, alguma coisa, nossa, mas vai descer pra mim bem no dia que eu vou pra praia, por exemplo. E aí você já vai com raiva da sua menstruação, porque você vai pra praia. E a gente precisa, a gente faz parte de nós, da nossa ciclicidade. É tão importante olhar para isso, reconhecer a importância disso. E muito além de reconhecer isso, trabalhar com as potencialidades, com os desafios que ela traz para a gente. Porque existem muitas potencialidades em cada fase. A fase da menstrual, a fase pré-ovulatória, a fase ovulatória, é uma fase que a gente está muito criativa, a gente está muito ativa. Então, manda ver, faz o que você tem que fazer, prepara, cria, ajeita, conversa, faz live, que aí você não tem vergonha de aparecer na live, você tá lá. Agora você vai fazer uma live no período que você tá menstrual, você fala, ai meu Deus do céu, que vergonha, eu não vou conseguir falar, eu não sou ninguém. Faz parte, gente. Quando eu entendi isso, pra mim foi libertador, Dri. Foi libertador porque eu compreendi, assim, eu falei, nossa, então, cada vez porque eu entrava na fase da menstrual, eu chorava até com o passarinho que passava. Aí eu falava, eu tô com depressão porque tudo tá triste, tudo tá ruim, porque eu quero ficar trancada dentro do quarto. E tá tudo bem porque é a nossa fase. E aí, quando a gente compreende, parece que tem um peso, e a gente fala, nossa, realmente, vai passar. E dá 2, 3 dias, 4 dias, acabou, passou. Então, é muito importante olhar para isso. Às vezes às vezes eu vou pro Pilates, eu falo, olha, eu tô naquela semana. Então, não vai me mandar fazer exercício pesado, porque eu não vou dar conta. Porque a nossa energia fica baixa, tudo na gente muda. E a gente acolher isso também, acolher o nosso feminino, acolher tudo aquilo que Deus deu para nós, né? Que é tão importante que a nossa ciclicidade, faz com que as nossas dores no período menstrual, elas diminuam, aquelas que têm. A menopausa que tantas mulheres aí, né, passam também, que a gente fala que é um outro ciclo também que se inicia. A mulher que não acolhe, que não acolhe essa fase, esse novo ciclo de ficar mais velha, de envelhecer, ela tende a ter muito mais sinais no corpo da questão da menopausa. Então, aqueles calorão, aquelas dores, aquelas coisas todas, fica muito mais intensa porque ela luta contra a vida dela, contra o ciclo, que é natural para todas nós. Ela luta, eu não quero ficar velha, eu não sou velha. E aí isso não faz bem, então ela sente mais dores, ela sente mais os sinais ainda da menopausa. Então, o nosso corpo, ele fala em todo o tempo, em todo o tempo. Basta a gente realmente estar atento para ouvir, se atentar ao que ele está falando, por que essa dor está aqui, por que eu tô tão cansada, por que eu tô com dor nisso, naquilo. Porque ele está só dando um alerta. É um alerta do que você precisa olhar para você. É verdade. E vamos curtir cada fase, né? E isso Exato. é muito importante. Graças a Deus, a gente evolui, né? Passa, se está envelhecendo, é um ótimo sinal, porque está viva. Então, aproveita. Gente, eu sou uma pessoa que, assim, eu amo fazer aniversário. Então, pareço criança até hoje. Está chegando a data, já estou contando. Porque é uma oportunidade, sabe? Eu vou ter um ano para vivenciar tantas coisas. Então, é muito importante. Então, vamos dar significado, né? Como você falou, cada fase. Graças a Deus, a gente não vive naquela mesmice. Porque senão já pensou? Eu sou triste a vida inteira ou eu sou feliz a vida inteira? Ninguém aguenta. Então, a gente tem que ter também essas oscilações, porque a tristeza, a gente não está falando aqui que ninguém pode ficar triste, que ninguém pode ficar deprimido. Não, nós estamos falando aqui que as emoções são importantes. Você compreender e você tratar. Não é verdade? Porque, gente, tudo acaba a graça uma hora. Então, não adianta você querer viver uma mesmice, porque perde a graça. Sabe? Quem mora em cidades de praia, sabe? Aquele espetáculo da natureza. Quando chega um turista, fala, é uma coisa tão normal, eu nem vou à praia. Então, você tem que aproveitar cada fase, aquilo que você está vivendo da melhor forma possível. Enxergar as possibilidades. E não deixar que uma pedrinha que você encontrou ali, sabe? Ou o dedinho mindinho que você acha de bater no sofá, que vai tirar a sua paz. Porque aquilo foi um momento. E você não pode deixar a emoção ser o momento, né? Ser assim, o dia inteiro. Não, ela chegou e passou. Então a gente tem que trabalhar também isso. Eu não posso deixar que a minha emoção me domine.
eu tenho que dominar a minha emoção e saber administrar o que eu vou fazer com ela, né? Sim, sim. E é o que você disse, é acolher. A gente pensa, eu não vou ficar triste. As pessoas que passam pelo luto mesmo, né? Tem gente que passa por aquele luto e fala, não, eu não vou sentir, eu não quero pensar, eu não quero viver. E você precisa viver o luto. Você precisa passar por aqueles dias de choro, de estar triste. Você precisa acolher aquela dor. Mas você não precisa permanecer naquela dor o resto da sua vida. É o momento de acolher, sentir, chorar o que tem que chorar, respirar e vamos embora. E isso serve para todas as emoções, né? Uma pessoa que vive alegre o tempo todo. Eu costumo dar o exemplo do Whindersson Nunes, né? O Whindersson Nunes é uma pessoa que o tempo todo faz todo mundo rir, tá rindo o tempo todo e tem uma depressão profunda. Porque ele expressa alguém que realmente não é o que ele sente, né? Então, uma pessoa que ri o tempo todo também tá fora. Tá fora, porque ela, na verdade, ela tá querendo encobrir uma dor, não deixar transparecer uma dor que ela tá sentindo dentro dela. Então, aquela Sim. pessoa que sempre quer ser boazinha, e eu falo que essa era eu, que sempre queria estar bem, sempre queria estar sorrindo, nunca respondia, nunca desagradava ninguém, nunca fazia nada. Ou seja, você não é você. Você é alguém que faz com que você seja aquela pessoa tão boazinha, mas quem que sofre diante da boazinha? Sou eu. Sou eu, porque aí eu engulo os sapos que eu não preciso, eu aceito coisas que eu não deveria, eu deixo de falar coisas que deveria ser falado, e aí quem sofre sou eu. Então entra uma questão de não olhar para você, né? De não olhar para aquilo que está dentro de você. E aí você não começa a não gerir bem as suas emoções. Então você vive naquela tristeza, mas você engana os outros sorrindo. E as pessoas que realmente decidem tirar a própria vida, chegar nesse nível tão triste, né? Porque eu falo que é uma tristeza tão profunda que uma pessoa dessa deve sentir a ponto de desejar e realmente conseguir tirar a própria vida, que ela não consegue olhar de uma outra forma, porque a dor é muito grande. A dor é muito grande. Sim. Então ela não consegue ter uma outra perspectiva, olhar de uma outra forma. Ela só consegue olhar que realmente tirar a vida dela seria o que iria ajudá-la naquele momento, né? E às vezes tem pessoas que até julgam isso, né? Nossa, como é que pode tirar a vida? Meu Deus do céu! Mas só quem tá passando aquela dor naquele momento, daquela tristeza, daquela. E você que passou por síndrome do pânico, por depressão, sabe dizer muito melhor do que eu, porque aí você vive numa questão de eu não vou dar trabalho para aqueles que estão perto de mim, eu tô atrapalhando a vida de todo mundo, e aí você entra por essa questão, né, de tirar a própria vida, e isso é muito triste, assim, passar por uma situação como essa, sentir que você não tem importância nesse mundo. E todos nós fomos criados com um propósito, todos nós fomos escolhidos por Deus. Ainda que os nossos pais não quiseram, ainda que aconteça o que for, nós temos um propósito aqui. Então, buscar olhar e se cuidar, cuidar da sua emoção, viver aquilo que você está vivendo naquele momento, mas não permanecer na dor é essencial. E quando a gente não consegue sair da dor sozinha, é a hora de levantar a mãozinha e falar, me ajuda, porque eu não Sim. consigo. É Eu não verdade. consigo. Agora mesmo na pandemia, todo mundo teve que pôr a máscara, né? Sim. E eu falo, o mais importante é tirar a máscara. Porque quando você tira a máscara, você fala realmente quem você é. Porque eu tenho pacientes Exatamente. aqui que eu atendi na pandemia e falava assim, Dri, você sabe que quando eu estiver na rua, eu não vou te conhecer, né? Porque eu só vejo você de máscara. Eu falo, pode ficar tranquilo que eu vou colocar a mão no rosto e vou te dar um oi. Porque as pessoas passaram a conhecer os outros pelo olhar. E o Uhum. olhar falava demais, né? Então, isso que você está falando é realmente do Whindersson. Gente, não existe. É você colocar uma máscara para as pessoas e você se anular o tempo todo. E nós não podemos nos anular. Né? Então, tira essa máscara e pede ajuda. Você vai ver que vai respirar melhor, você vai se sentir mais leve. E é tão gostoso, né? Essa questão aí também de querer se matar. Eu passei por uma situação na minha família, não sei se ela tá na live, né? E o quanto que você está disposto a ajudar? Porque é muito fácil, todo mundo critica, né? Ah, porque ela tentou se matar, ah, porque ela quer chamar atenção. Gente, eu liguei um dia para essa pessoa e falei assim: fala, eu tô aqui para te ouvir. Não é aquele negócio de passar uma mensagem, se precisar da minha ajuda, me chama que eu tô aqui. Não. Eu liguei e falei: pode falar.
Eu tô aqui só para te ouvir. Eu não vou te criticar em momento algum. Eu não vou falar que você vai pro céu, que você vai pro inferno. Não vou falar nada. Eu só quero que você fale. E ela foi falando. E ali a gente ia no primeiro, no segundo, no terceiro dia, foi falando, e graças a Deus ela continua aqui com a gente, porque ela expressou, né? Eu creio que naquele momento ela teve uma pessoa que ela pôde falar das dores dela sem ser julgada. E quem sou eu para julgar a dor de alguém, né? O momento que ela estava passando precisa dessa atenção, é o acolher. Então, se você está passando por uma dificuldade, procura alguém que vai te ouvir e não te julgar. Porque querer julgar é muito fácil, né? O mundo todo está te julgando o tempo todo. Só que aí, quem pode julgar a dor do outro? A minha dor, eu quando vou fazer a unha do dedinho, eu já falo pra moça, pelo amor de Deus, vai com calma, porque é muito sensível pra mim. A outra pessoa pode estar olhando e pode estar dando risada, falando, nossa, que pessoa mole, né? Olha só, tá fazendo charme. E ela sabe como que dói. Quando vai desencravar a unha, eu falei, ei, tá doendo ainda? Eu falo, acho que tá, mas eu acho que vai fazendo as outras, porque depois eu vou parar de ficar pensando nessa dor. E aí, quando ela terminou de fazer a unha, e aí? Eu falo, não, tá tudo ok. Então, a gente tem que parar e saber que aquela dor para aquela pessoa é importante. Sim. Né? Então, vamos dar ouvido para aquela dor. Porque para a pessoa é importante. Para mim, pode não ser nada. Mas para aquela pessoa que está falando, está pedindo ajuda, é importante, gente. Então, toda dor é importante. Tá? Não tem assim, eu não vou falar sobre isso porque é besteira. Não existe besteira. Existe a minha dor, o meu sentimento. Né? Eu faço muito isso. O meu filho mais velho ele é um pouquinho mais retraído. Eu falo muito para ele, filho, fala, senão você vai ficar doente. Fala, porque senão a bronquite vai vir. E aí ele fala, mãe, mas é uma coisa tão boa. Eu falo, você tá sentindo? Então não é bom. Fala que eu vou te ouvir. Né? E parar realmente, gente, largar tudo. Celular, desligar a televisão e falar, eu tô aqui. Como é gostoso isso, né? E a gente acha isso no psicólogo, na terapeuta, em uma massagem. Né? Eu falo para as pessoas, massagem não é luxo, massagem é cuidado. E a gente quer cuidar de todo mundo. E da pessoa mais importante, que sou eu, que eu tenho que conviver 24 horas comigo, às vezes a gente não quer se cuidar, né? E até mesmo no Pilates, Dri, porque como eu disse, né, eu não faço com a Adriana, mas eu quando comecei o Pilates, eu comecei por conta dessas dores mesmo nos ombros, de ficar travada, as costas, tudo. E para mim é uma terapia o Pilates. Para mim é uma terapia. Porque você consegue ali, e principalmente quando tem pessoas assim mais sensíveis, né? Que costuma, na verdade, é a segunda fisioterapeuta que eu conheço que é sensível e compreende dessa forma, né? Que é você. A primeira é essa que eu fui. E ela olha e te acolhe, né? Não vem com esse julgamento de, você não consegue, não, a sua dor, como se fosse pouco perto daquele do meu lado que tá pior, né? Vamos dizer assim, com mais dor. Mas não existe o pior ou o melhor. Para mim é a minha dor, então eu preciso daquele acolhimento naquele momento, né? Mas o Pilates para mim me faz descansar a minha mente. Porque enquanto eu tô lá nos exercícios, enquanto eu tô fazendo, minha cabeça tá focada naquilo ali. Ou às vezes eu vou respirando e vou fazendo. Então aquilo me relaxa demais. Tem dia que a gente sai de lá andando de 4, né? Mas a gente faz parte, a dor também. Mas faz parte, eu já acostumei. Mas me faz muito bem. Eu falo que é a minha terapia também, é o Pilates também, porque aliviou muito as dores que eu tinha, porque eu já estava tratando a questão emocional, então eu precisava também do físico, fortalecer e tudo mais. Mas ela é uma terapia também, porque é tudo muito lento, você trabalha com a respiração de forma equilibrada. Às vezes eu chego lá acelerada no meio do dia, aí eu vou pegando o negócio, ela, calma, respira, concentra e devagar. Não tá na musculação lá, não. Então traz a gente para ficar mais centrada também, né? A gente centraliza naquele momento, né? Então é espetacular também. Eu sou apaixonada. Comecei a fazer esse ano, eu nunca tinha feito. Comecei a fazer esse ano e não saio mais também, porque é muito, muito bom mesmo. Nós somos indivíduos, né? Então, é aquilo que você falou. Tem que ser tratado no individual. E do Pilates eu não posso nem falar assim que eu sou suspeita, gente, porque eu sou habilitada em falar que se você fizer Pilates, você vai se apaixonar, não tem como voltar, porque você vai encontrar a força do corpo, só que a força interior, você vai se conhecer. Eu falo para todo mundo, você vai começar a fazer o Pilates e você vai diferenciar as suas dores. E você vai chegar aqui e vai falar para mim, olha, eu já tô com uma dorzinha aqui, mas ela é de uma tensão muscular. Então vamos fazer tal coisinha ali, eu já sei que vai
vai aliviar. Então, se conhecer, isso é muito importante. Quando você conhece a sua mente também, você conhece o seu interior, você vai conhecer o seu exterior. Uhum. É verdade, é verdade. Hoje eu falo que depois essa questão das emoções, né? Hoje eu consigo parar e falar, nossa, eu tô ansiosa. Eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso me acalmar porque eu estou ansiosa. Ou eu já percebo que eu já não tô bem, que eu tô com raiva de alguma situação. Mas eu consigo me identificar. Ah, eu tô triste. O que que eu tô triste? Por que que eu tô triste? Teve um dia que eu tinha logo passado pelo processo das sessões, e aí eu fui levar minha pequenininha pra escola e ela tava em adaptação. Então ela entrou chorando muito na escola, muito. E aí, quando eu cheguei no trabalho, eu com uma sensação ruim, um negócio ruim, eu falei, mas por que que eu tô sentindo isso? Mas parecia ser algo novo, não parecia. Sabe quando parece você fala, nossa, mas o que que é isso dentro de mim? Aí eu fui pensando, falei, mas não aconteceu. Falei, foi a dor de deixar ela chorando na escola, então ficou aquela sensação ruim. Mas eu achei assim impressionante eu conseguir identificar isso, porque a tristeza, aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim era constante. Então, a partir do momento que ele não se tornou constante, a hora que ele apareceu, eu falei, opa, isso aí não estava aqui antes. O que que é isso, né? E é o que você falou, é o se conhecer, é entender realmente o que está acontecendo dentro de você, né? É entender que você É, está entrando, às vezes, as meninas muito que têm a questão da crise de ansiedade, né? Eu falo para elas, a ansiedade, ela não tem cura, porque todos nós temos ansiedade. A questão é você equilibrar a sua ansiedade para ela não deixar você paralisada, você não conseguir fazer as coisas, você sair do seu prumo ali, né? Então eu falo para elas, é possível você identificar quando você não tá, quando você já está ansiosa. Então você começa a perceber a sua agitação. Você, opa, antes de entrar então para uma crise, de mergulhar naquela crise, então vamos parar, vamos respirar, vamos se concentrar, relaxar, mudar o foco, tirar o foco daquilo que você tá, muda o foco, vai assistir um filme, fazer uma outra coisa, mas aí você começa a se conhecer, diferente de quando você não se conhece. Porque aí você vai entrando e vai mergulhando naquela dor e vai mergulhando, quando você vê, você já tá na crise, né? Tá na crise. Então, e o corpo funciona assim também, você começa a conhecer o seu corpo, né? Você começa a identificar o que não está certo. é É desse jeito. espetacular. Esse universo é lindo. A gente fica horas aqui falando, falando, falando. A gente fala a noite inteira, gente, porque eu acho um assunto muito gostoso, né, de falar, corpo e mente. Gente, eu sou assim, apaixonada por esse universo. Eu falo também assim, medita, faz meditação, coloca uma musiquinha, não vai fazer de 1 hora e nem debaixo do chuveiro. Então, Exatamente. vamos no ambiente, vamos cuidar do meio ambiente também, né? Então, coloca uma musiquinha gostosa, para você não pensar em nada, foca na sua respiração e se reconecta, né? Você com você mesmo é a melhor coisa que tem, não é, Rê? É isso mesmo. Toda razão. Tá certo. Gente, então, muito obrigada aí por todos vocês que participaram. Então, se vocês estão sentindo que precisa de uma ajuda, procura a Rê, que eu tenho certeza que ela vai poder auxiliar. Vocês já viram no nosso bate-papo, né, Rê? Tem o Instagram, para você que ainda não está seguindo, é regianesena.terapeuta, certo? Siga Isso. ela no Instagram, porque é muito importante. E quem está assistindo também, que ainda não me segue, eu estou postando umas dicas de exercício que dá para fazer em casa também. Então segue lá e comece a se cuidar, gente. Amor próprio em primeiro lugar. Isso aí, é isso aí. Dri, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, obrigada pelos que entraram, também que participaram. Logo a gente vai fazer mais, né, Dri? Porque a gente tem muito para conversar. Muita Logo a gente coisa, faz gente. mais. A gente traz mais coisas para vocês também. Então, realmente sigam lá no Instagram. Se vocês quiserem saber sobre as sessões, saber como funciona, é só me chamar lá no direct também. Eu atendo vocês por lá, vou conversando com vocês também. E a primeira sessão a gente não tem custo, então vem conversar, vem falar o que você tem para mim ver aquilo que eu posso te ajudar. Não tenha medo de procurar ajuda, como a gente já falou aqui. Procure antes que tudo comece a gritar, porque realmente a gente precisa cuidar da gente. Lembre o que eu sempre falo para as minhas pacientes: a gente tem que estar em primeiro lugar sempre. Sempre. Se você Sempre. estiver em primeiro lugar sempre, tudo vai bem, gente. Até o cachorrinho de casa fica bem. Agora, se a É, gente não tá bem, tudo desanda também. Então, cuide de você, cuide de vocês em primeiro lugar.
E estamos aqui, tanto eu quanto a Adri, para poder auxiliar vocês naquilo que vocês precisarem. Obrigada. Sim, é isso aí. Deus abençoe. Imagina, amém, eu que agradeço, viu? E até a próxima, gente. Um beijo, tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.